Olá, futuro policial militar de Minas Gerais. Antes de começar aqui esse vídeo, quero convidar você a conhecer aqui os nossos simulados para a Polícia Militar de Minas Gerais. Nessa reta final, resolver questões é muito importante. E nós temos aqui um pacote de simulados para você específico da banca CRS, para você treinar os seus conhecimentos agora, nessa reta final desse concurso. Então vem com a gente, clique aqui abaixo no link da descrição, conheça o nosso pacote simulado. Lembrando que é na cidade de Ipatinga, no sábado anterior à prova, estaremos com uma super revisão presencial, para você das 8 às 18, trazendo aí também as apostas finais lá na cidade de Ipatinga. Então convido você também para vir participar com a gente aqui na cidade de Ipatinga da nossa revisão presencial. Vai começar já o vídeo, já deixou o seu like, se inscreve aqui no canal, é a semana inteira de apostas finais, rumo à aprovação da gloriosa Polícia Militar. Aguardo você, tamo junto, aqui vale a pena, valeu! Seja muito bem-vindo você, meu amigo, minha amiga, que vai fazer a prova para a Polícia Militar de Minas Gerais. Eu sou o professor Magno Assis, meu Instagram está aqui, @MagnoAssis44. Hoje o Vale Tudo é Direito Constitucional. O que é o Vale Tudo? São as apostas finais que esse professor trouxe para você que acha que tem grande chance de cair na sua prova. São a bola de cristal do professor. O que eu acho que o CRS vai colocar na sua prova? É um chute. E se você tiver estudado mais tempo, aqui vai ser uma revisão para você. É uma mini revisão, dentro de 1 hora eu vou falar tudo o que eu acho que vai cair na sua prova. O edital está muito extenso, é muito longo, eu vou colocar a Constituição do lado, que eu vou pontuando para você o que eu acho que tem mais chance de cair. Obviamente que se eu for pontuar tudo, eu preciso aqui de 3 horas para a gente falar, até mais, mas de 3 horas para a gente falar de tudo que eu acho que pode cair na sua prova, mas em 1 hora eu quero falar aqui vários artigos, vários incisos que eu tenho certeza que vai ter na sua prova, beleza? Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações e também não deixe aqui de esquecer o seu like e também clicar no sininho, comentar aqui embaixo, ajuda bastante o nosso canal. Qualquer dúvida, clique aqui embaixo na plataforma da Vale, você vai adquirir simulado, apostila, o que você precisar, tem aqui para dar suporte para você conseguir ser aprovado na Polícia Militar de Minas Gerais. Talvez não nessa vez, mas da próxima vez, talvez dessa vez você está estudando pouco, mas continue estudando, porque o edital está sempre abrindo. A Polícia Militar de Minas Gerais tem edital, tem vários anos aí, Alguns anos ficou sem, mas agora, nos últimos anos, todo ano tem um edital. Então continue estudando, que você vai conseguir ser aprovado de acordo com o seu esforço. Beleza? Então, uma coisa que eu posso te falar, artigo 5º da Constituição, grande chance de cair na sua prova. Artigo 1º ao 4º pode ter uma questão, artigo 5º, grande chance de ter na sua prova. Temos modificações na nacionalidade do artigo 12, temos modificações em direitos políticos, temos modificações em várias partes da Constituição, que eu tenho o feeling, o sentimento de que a banca pode, o CRS pode querer cobrar essas atualizações na sua prova. Dito isso, vamos aqui o que o professor pensou da sua prova. Primeira coisa, eu vou na ordem aqui para a gente não se perder. Artigo 1º ao 4º. O que você tem que saber de artigo 1º ao 4º? Cuidado com isso aqui. Toda vez que eu falo disso aqui, muita gente erra. Então, de artigo 1º ao 4º, o que eu tenho que saber? 1º ao 4º. Eu tenho que saber que o artigo 1º ao 4º trata dos princípios fundamentais. É o nome do título. Título Princípios Fundamentais. Dentro do título de Princípios Fundamentais, eu tenho 4 artigos, como o próprio nome já diz aqui, Princípios, título 1. O título 1 é o artigo 1º ao artigo 4º. Quando eu falo somente do artigo 1º, é um princípio, só que é um princípio que eu chamo de fundamentos. Então, se a banca te pedir fundamentos, a resposta tem que estar só no artigo 1º. Cuidado, muita gente confunde princípio fundamental com fundamento. Princípio fundamental são todos os artigos do artigo 1º ao 4º. Fundamentos é só o artigo 1º. Então, todo fundamento é um princípio fundamental, mas nem todo princípio fundamental é um fundamento, porque os princípios fundamentais ainda tem mais 3 artigos. Então, cuidado com isso. Se te pedir um fundamento da República Federativa do Brasil, você vai responder o só, se, de, vá, plu. O que é? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. E aqui, cuidado,
Pluralismo político, não é partidário. O Brasil existe o pluralismo partidário, mas ele não é um princípio fundamental, e muito menos um fundamento. Pluralismo partidário está lá no artigo 17. Pluralismo político é o pluralismo de ideias. Então, pluralismo que está aqui é o pluralismo político. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. E temos o parágrafo único que diz que todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes ou diretamente nos termos dessa Constituição. Está aqui na prova, está aqui na tela para você. Ó. Então, o que tem que saber? Tem que saber tudo, né? Ó, fundamentos. O que são os fundamentos? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da iniciativa, pluralismo político e o parágrafo único aqui. Beleza? Não vou entrar muito nesse mérito, eu já parto do princípio aí que você já está estudando e que aqui eu só estou te relembrando. O que eu vou falar para você aqui agora do resto do artigo 1º ao 4º? Eu não vou me ater muito ao que está escrito ali, porque se a gente ficar lendo a Constituição ali, a gente não vai ter tempo de 1 hora para falar tudo que eu quero falar para os senhores e para as senhoras aqui. Então vamos lá. Se o artigo 1º trata dos fundamentos, o artigo 2º eu tenho uma tripartição de poderes. Tripartição de poderes, que são os poderes da União, legislativo, executivo e judiciário. Esse é o mais fácil, esse você não pode errar. Legislativo, executivo e judiciário. Existiu uma época no Brasil o poder moderador, não existe mais, era o poder do imperador, que estava lá no Dom Pedro. O CRS já cobrou isso, muita gente errou, mas é muito simples, legislativo, executivo e judiciário. O artigo 3º, que também é um princípio, eu tenho os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Objetivos. O que é um objetivo? O objetivo é onde o Brasil quer chegar. O objetivo são metas. Metas, geralmente quando eu vou construir metas, objetivos da República Federativa do Brasil. E geralmente eu coloco o verbo. Ah, qual que é a sua meta? Passar no concurso público. Qual é a sua meta? Casar. Qual que é a sua meta? Mudar de país. Eu coloco verbos no infinitivo. Só que a banca não vai colocar verbo no infinitivo. Lá está, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Construir, eu posso mudar para a construção. A banca costuma fazer isso. Não muda o sentido, continua correta. Então, se a sua banca colocar, são objetivos da República Federativa do Brasil, construir ou a construção, desde que o resto lá da frase esteja correta, não tem problema. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, ou construção, está correto. Desde que te peça um objetivo. Porque às vezes cai uma pegadinha em cima da pegadinha. Muda para construção, aí o candidato fala o seguinte, construção o professor falou que pode. Só que não te pediu um objetivo, te pediu um fundamento. Se te pedir um fundamento, pode estar construir, pode estar construção, que os dois estão errados. Se te pedir um objetivo, pode estar construir, pode estar construção, os dois estão corretos, desde que seja uma sociedade livre, justa e solidária. Cuidado com isso. A construção e construir está certo, desde que o que está te pedindo é um objetivo. Se estiver te pedindo fundamento, não é o que se espera. Então, ó, vou dar mais uma luz para você aqui na Constituição. Vai anotando aí que ajuda muito o seu cérebro a lembrar. Cuidado, garantir o desenvolvimento nacional. Garantir o desenvolvimento nacional pode mudar para a garantia. Por que eu marquei nacional? Porque teve uma prova recentemente que mudou de garantir o desenvolvimento nacional para garantir o desenvolvimento regional. E regional está mais embaixo aqui, ó. Regional, a visão aqui, ó, eu busco reduzir as desigualdades regionais. Então, o desenvolvimento é nacional e as desigualdades são regionais. Cuidado. Eu vi uma banca que colocou garantir o desenvolvimento regional. Muita gente errou. O desenvolvimento é o nacional. O regional está aqui embaixo. Ó. Erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Pode colocar erradicação, redução, aqui a garantia, não tem problema, desde que esteja te pedindo um objetivo. Promover o bem de todos ou a promoção do bem de todos também está corretíssimo. Cuidado com substantivar o verbo. Sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação. Princípio que rege as relações internacionais. Tem que saber todos, tem que saber. Eu vou pontuar para você onde você tem que ter mais atenção que a banca pode te pegar. Esses dois aqui, ó. Por que esses dois? O princípio da autodeterminação dos povos e o princípio da não intervenção. O que a banca costuma fazer? A banca costuma mudar aqui, ó, e colocar o princípio da determinação dos povos. O que é o princípio da autodeterminação? Quer dizer que aquele povo daquele país vai se autodeterminar, vai fazer as próprias leis, vai se autogerir. O Brasil rege pelo princípio da autodeterminação, que os povos se regulem sozinhos. Por isso que o Brasil não interfere na Venezuela ou em outro país, porque também temos o princípio da não intervenção. O que a banca costuma colocar? Princípio da intervenção.
Então, ó, vou apagar aqui, vou colocar do jeito que a banca escreve. A banca coloca assim, determinação dos povos e intervenção. O que você vai colocar? Que está errado. O certo é autodeterminação dos povos e não intervenção. Cuidado com isso, esses são os dois princípios que mais caem. Outro dia caiu também solução bélica dos conflitos. O que é a solução bélica? Solução através de guerra, através de arma, não é. O Brasil se rege pelo princípio da solução pacífica dos conflitos. Outro que cai bastante também é concessão de asilo político. No Brasil tem essa concessão. Se a pessoa cometer um crime político de opinião, ela pode fugir para o Brasil, mesmo sendo estrangeira. O Brasil não vai extraditá-la. O Brasil não extradita os estrangeiros por crime político ou de opinião. Então, muito cuidado também com essa concessão de asilo político. Outra coisa também que você tem que saber, parágrafo único, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Outro dia, uma banca mudou para a América do Sul. Não caia nessa pegadinha. América Latina. América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, cuidado com isso, é a América Latina. Essa união que se busca é da América Latina. A América Latina é uma coisa, são os países que falam português e espanhol aqui na América. Né? Tem várias línguas derivadas latinas aqui na América, são português e espanhol. E a comunidade é latino-americana. Cuidado, não é América do Sul. Outro dia uma banca mudou para a América do Sul. Muita gente boa errou por falta de atenção. Uma coisa simples, né? Mas que a pessoa deixou de ser atenciosa e marcou ali a América do Sul como sendo a correta, porque tinha várias questões ali que deixava na dúvida. Então, ó, do artigo 1º ao 4º você tem que saber tudo, mas essa é uma dica que eu te dei nesse rápido intervalo. Artigo 5º, chance está na sua prova, 99,999. Não vou falar 100%, para não ser leviano aqui e depois não cair uma de artigo 5º, mas eu tenho assim, uma convicção muito forte de que o artigo 5º vai estar na sua prova de alguma maneira. É difícil alguma prova de polícia, de segurança pública, não cair alguma coisa de artigo 5º. O policial militar é aquele que está em cima da linha ali, entre ou não pegar um direito de um cidadão e cercear esse direito, nem que seja por algum momento. Então, como o policial militar está diretamente ligado com os direitos e garantias individuais e coletivos, a banca pega muito em cima do artigo 5º. Então, do artigo 5º você tem que saber tudo. Lembre-se que no artigo 5º temos os direitos e garantias individuais, e os fundamentais são os básicos, por isso é garantido aos brasileiros e também aos estrangeiros residentes do país. Nem todos os direitos de primeira geração são garantidos aos estrangeiros de toda forma, mas a Constituição garantiu que os estrangeiros residentes do país, os direitos de primeira geração eles têm, ou seja, direito à vida, direito à inviolabilidade de domicílio, o direito à propriedade, direito à segurança jurídica, todos esses, além dos brasileiros, os residentes do país estrangeiros também têm. Lembrando que os estrangeiros residentes do país não têm todos os direitos da Constituição, não. Exemplo, direito político estrangeiro tem? Não. Mas os direitos do artigo 5º são os direitos de primeira geração. São os direitos tão básicos que até os estrangeiros residentes do país têm esse direito. Cuidado também com uma coisa. Não existe direito absoluto. O direito não tem direito absoluto. O que existe absoluto são as garantias. Direito à vida, que é o direito maior, ele pode ser cerceado. Exemplo, no caso de guerra declarada, pode ter a pena de morte. A pessoa que estiver assaltando com a arma na cabeça de um refém, ela pode ter ali aquele tiro ordenado ali para que a vida dela seja cerceada. Então, o direito absoluto não existe. O que existe são garantias. E essas garantias, o Estado está te garantindo que não vai fazer de forma alguma. Um dos exemplos é, que eu vou colocar aqui para você, ó. Muita gente me pergunta, professor, se não existe direito absoluto, o direito da não tortura não seria um direito? Não. A tortura é uma garantia que o Estado não vai aplicar castigo a você, nem físico nem mental, para buscar informação ou como forma de castigo. Então a tortura não existe exceção. O que a banca costuma fazer? Que parece, em alguns casos, pode haver a tortura. Já vi cair assim, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano e degradante, salvo nos casos de terrorismo, salvo nos casos de não tem salvo. Aqui essa garantia é absoluta. O Estado não te dá um direito absoluto, mas ele te dá uma garantia que não vai te fazer aí, sofrer tratamento desumano, degradante ou tortura com intenções diversas. Então, cuidado, tortura não tem exceção. A banca, o CRS também gosta muito do próximo inciso aqui, ó, que deixa eu só apagar aqui, que é esse aqui, ó, é livre na manifestação de pensamento. A banca coloca muito o seguinte, sendo permitido o anonimato, é vedado. Você é livre para dizer o que pensa, mas não pode fazer isso de forma anônima, sendo vedado o anonimato.
Entendido isso aqui? Muito cuidado, cai bastante também. Outro que cai bastante. Todos esses você tem que saber, tá? Todos esses você tem que saber. Esse aqui, ó, cai bastante na sua prova. Ninguém será privado por motivo de crença religiosa. Vou até marcar ele aqui para você marcar aí, ó. Ninguém será privado por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se de cumprir prestação alternativa fixada em lei. Aqui é aquela pessoa que não quis fazer o alistamento militar obrigatório, ela tem que prestar uma prestação alternativa. O Exército ali, a Marinha Aeronáutica vai falar o seguinte, ó, já que você não quer se alistar por esses motivos, convicções filosóficas, você vai trabalhar num asilo por tantos meses, trabalhar uma prestação alternativa. No caso do voto, a prestação alternativa é justificar. O voto é uma obrigação legal a todos imposta. Se a pessoa não votou, ela tem que justificar. Mais um aqui, ó. São invioláveis a vida, a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem das pessoas, assegurado a indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Como o policial está diretamente ligado com esse inciso cai bastante também. O inciso próximo, que é o inciso 11, eu não preciso nem falar, né? Esse aqui, toda revisão eu coloco ele, porque quase toda a prova tem isso aqui. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, que é o 11, o X1, ó. Salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. O que você vai ter que olhar aqui? Primeira coisa, determinação judicial. A banca costuma mudar para determinação policial. Cuidado, é determinação judicial. E todas as outras situações pode ser qualquer hora. Durante o dia é somente por determinação judicial. As outras situações têm o caráter da urgência, que é o flagrante delito, o desastre e o prestar socorro. Então pode ser qualquer hora do dia ou da noite. Outro que cai bastante também, direito de reunião. Não precisa de autorização, mas precisa de aviso prévio. A banca costuma mudar falando que não precisa de autorização e não precisa de aviso. Ou ela muda que precisa de autorização e precisa de aviso. Cuidado, não precisa o direito de reunião sem armas, pacífico, não precisa de autorização, mas precisa de aviso. Cuidado com isso, cai bastante na sua prova também. Deixa eu só apagar aqui. Outra coisa que cai bastante na sua prova, questões relacionadas com associações. O CRS gosta muito desse assunto, invariavelmente tem uma ou duas questões, ou uma questão cobrando todo o que trata de associações. Então, associações no artigo 5º. Vou colocar na tela para você, a gente vai delimitar quais são de associações. Ó, você vai delimitar aqui, ó, marca aí, que isso aqui, ó, despenca na prova, é do artigo 5º, inciso 17, aí tem o 18, o 19, o 20 e o 21. Todos esses incisos têm grande chance de cair na sua prova. O primeiro que eu quero delimitar para você, é a liberdade de criação de associações. Aqui fala que é plena, mas tem que ser para fins lícitos. Outro dia tem uma banca que colocou ilícitos aqui, né? Vedada de caráter paramilitar, eu já vi a banca colocar permitida de caráter paramilitar. Não pode haver uma associação de caráter paramilitar, ou seja, um poder paralelo. Para criar uma associação, não precisa de autorização, independe de autorização. E o Estado não pode interferir no seu funcionamento. Uma vez criada, o Estado não pode interferir. Criou-se uma associação na forma da lei, ou seja, vai registrar ela lá no cartório, normalmente vai fazer tudo que a lei pede para ser criada uma associação legalmente, cooperativa, mesma coisa, o Estado não precisa autorizar. E, da mesma forma, o Estado não pode interferir no seu funcionamento. Então, outro dia eu vi uma questão assim, quanto ao seu funcionamento, qual é a questão correta? Quanto ao seu funcionamento, a gente fala de interferência. Quanto à sua criação, a gente fala de autorização. Outro dia a banca foi um pouquinho mais assim para dentro e colocou, quanto ao seu funcionamento, marque a alternativa correta. Quanto ao funcionamento, eu falo de interferência. Quanto à criação, eu falo que não precisa de autorização. Cuidado, não precisa de autorização para criar e depois de criada o Estado não pode interferir. Agora vamos falar do fim da associação. Para que seja dissolvida a associação, para que seja dissolvida, eu preciso de uma decisão judicial. Só que no primeiro caso, que é dissolver,
eu preciso do trânsito em julgado. Então, para dissolver uma associação, eu preciso que tenha ocorrido trânsito em julgado. O que é dissolver uma associação? É acabar com ela. Então, para acabar com a associação, eu preciso de determinação judicial trânsito julgado, ou seja, hoje não cabe mais recurso. E para suspender as atividades, eu também preciso de uma decisão judicial. Mas para suspender, ou seja, temporário, dissolver é para sempre. Aí eu não preciso do trânsito julgado. Uma decisão judicial de primeira instância, uma decisão judicial não que ainda cabe recurso, não permanente, não é sentença, é uma decisão judicial sem sentença transjulgada, ela pode suspender as atividades. Agora, se eu quiser acabar com as atividades, ou seja, fechar a associação, eu preciso da determinação judicial trânsito em julgado. Cuidado com isso, cai bastante na sua prova. Vai marcando o que eu estou falando para você aí, porque a banca costuma cobrar bastante essa parte. Ninguém será compelido a associar-se ou permanecer associado. Essa é uma garantia que o Estado está te dando, que não vai obrigar você a associar-se. Ninguém, não existe exceção. Já vi banco colocar, exceto a categoria da saúde, porque sabe que o médico, o dentista, a enfermeira tem que ser inscrito no Conselho Regional de Medicina, Odontologia e Enfermagem. Conselhos regionais, onde o médico, o enfermeiro tem que ser inscrito, não são associações, são conselhos, como o próprio nome já diz. Nesse caso, ninguém, não existe exceção para uma pessoa ser obrigada a associar-se ou permanecer associada. Aí agora a última de associação para a gente fechar. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, ou seja, tem que ser expresso, tem que estar escrito lá, tem legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Uma vez legitimadas, ou seja, uma vez expressa essa autorização, ela pode representar tanto judicial contra extrajudicial. Se não for expresso, não pode nem judicial, nem extrajudicial. Beleza? Grande chance de cair sobre associações na sua prova. Né? Temos aí 20 minutos de Vale Tudo, tem muita coisa que eu quero falar aqui ainda, então fique até o final, que você vai se surpreender com as questões aqui que eu vou trazer sobre atualizações, principalmente de artigo 12. Artigo 12, grandes atualizações que tem grande chance, principalmente quando eu falo de perda de nacionalidade. Perda de nacionalidade no artigo 12 era de uma forma, agora é de outra, então cuidado, vem comigo aqui, fique até o final. Artigo 144 também tem grande chance de cair na sua prova algumas coisas que a banca tem pegado bastante. Beleza? Não é um gatilho para você ficar até aqui não, que eu estou falando sério mesmo. Mudou há pouco tempo e eu acho que a banca vai te cobrar alguma coisa dessa mudança para saber se você está inteirado. Sobre desapropriação, o CRS também gosta bastante. Deixa eu só apagar aqui para não confundir os... Ó, foi demais, hein? Deixa eu só mudar aqui o... Colocar aqui menos para caber aí na sua tela. Ó, fazer a transição aqui. Deixa eu mudar aqui para menos aqui, eu acho que foi demais agora. Deixa eu ver, agora ficou muito pequeno, né? Deixa eu mudar aqui um pouquinho, vou aumentar aqui. A gente vai vendo quando é que fica bom. Vou colocar aqui 120 para ver. Deixa eu ver aqui, ficou melhor. Então vamos lá. Sobre desapropriação, a banca gosta bastante de cobrar também. Então vamos lá. Desapropriação. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social. Quando vai desapropriar, como o próprio nome já diz, vai tirar da propriedade. Quando eu vou desapropriar, ó, eu estou falando de direito de propriedade. Então, o direito de propriedade ele pode também, não é absoluto, ele pode ser mitigado, pode ser cerceado. Então, quando eu falo de desapropriação, eu tenho que ter uma indenização prévia. Indenização justa prévia e em dinheiro. Eu vou pegar a casa da pessoa, vou passar uma rua onde era a casa dela. Eu tenho que indenizar ela antes para ela poder comprar outra casa. Eu não vou indenizar ela depois. Ah, e se ela não concordar? Aí a prefeitura, se for o caso da prefeitura, vai lá no juiz, o juiz vai determinar que a pessoa deve sair ou não. Vai ter que ser em dinheiro. O que a banca costuma colocar? Que a indenização é posterior. Ou ulterior, que é a mesma coisa de posterior, que a indenização não vai ser feita por dinheiro, vai ser por títulos da dívida pública, por precatório. Indenização prévia em dinheiro. Vou colocar aqui, ó, antes, né? O que é prévia? Antes. Setinha para lá. E eu vou colocar aqui, ó, dinheiro. Dinheiro e antes.
Essa desapropriação é ad eterna, a pessoa não vai ter propriedade mais, vai desapropriar. Aquela lote, aquela casa, aquele carro, aquela joia que era da pessoa, não vai ser mais, aquele quadro não era. A gente só pensa no imóvel, também pode ser um bem imóvel, é desapropriação e tirada da propriedade, qualquer que seja essa propriedade. Diferente do que eu vou dizer aqui agora. O que eu vou dizer aqui agora é o uso do bem particular pelo agente público, ou autoridade competente, essa é de forma de iminente perigo público. No próximo inciso, fala do caso de iminente perigo público. Ele é diferente da desapropriação e muita gente confunde uma coisa com a outra, não quero que você confunda. Ó. Agora não vou falar de desapropriação, vou falar desse aqui. Ó. No caso de iminente perigo público, que é o 25, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Cuidado com isso aqui, grande chance de cair na sua prova. O que é o iminente perigo público? Está acontecendo, então um bandido fugindo, e o bandido pegou uma bicicleta e está pedalando e você está a pé, se a polícia está correndo atrás dele. Passa um cara de moto, você fala com ele, ó, eu sou policial, estou fardado, você está vendo, eu preciso da sua moto para correr atrás do bandido. É uso do bem particular no caso de iminente perigo público. O bandido está correndo com a arma na mão, ó. O bandido está na bicicleta com a arma na mão. E o polícia tem que correr atrás dele. O polícia sabe que se correr a pé não vai dar conta. Então o polícia pega a moto ali, uso do bem particular, no caso de iminente perigo público. Ele vai lá e vai prender o cara. Se a moto não aconteceu nada, a moto não caiu, ele colocou ela no descanso, ela ficou ali de boa. Ele não vai ter direito a nada, a pessoa dona da moto. Mas se a moto caiu, quebrou toda, ele vai ter direito à indenização. Essa indenização é somente se houver dano. Se essa indenização é somente se houver dano, eu vou ter que ver primeiro se houve dano para depois indenizar. Então essa indenização só pode ser posterior. Eu não tenho condição de indenizar essa pessoa anteriormente, porque primeiro que é um iminente perigo público, tem urgência. Não é o caso assim, eu vou te indenizar, vou te pegar sua moto, não dá tempo. O segundo é que eu não sei se vai haver dano. Se não houver dano, a pessoa vai devolver a moto para a pessoa, vai agradecer e tchau e benção. Se houve dano, o Estado vai indenizar essa pessoa, somente se houver dano. Por que eu estou falando isso aqui? Porque muita gente confunde isso com o que eu vou falar aqui agora. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. É o exemplo que eu citei. Assegurado o proprietário indenização ulterior. O que é ulterior? É posterior. Muita gente não sabe o que significa essa palavra e acaba errando. Só pode ser posterior, por quê? Só vou indenizar se houver dano, o Estado só vai indenizar se houver dano. Como é que eu vou indenizar alguém anteriormente se eu não sei se houve dano ainda? Então não precisava nem ter essa palavra. Deveria ser assim, assegurado ao proprietário indenização se houver dano. Se eu tenho que saber se houver dano, ela só pode ser ulterior, que é a mesma coisa de posterior. Se a banca colocar anterior, você vai marcar como incorreta, porque anterior não faz nem sentido. Como é que eu vou indenizar alguém anteriormente se eu não sei ainda se houve dano? Não faz sentido. Outro artigo que cai bastante na sua prova, é esse aqui, ó. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Não sei porque o CRS gosta muito de colocar isso aqui e ele tenta confundir a pessoa com o Tribunal Penal Internacional. Esses diferentes aqui, ó, a banca gosta muito. Não pode haver juízo ou tribunal de exceção. O que é juízo ou tribunal de exceção? É um juízo criado somente para julgar aquela pessoa ou aquele crime. Ó, juízo, acaba direitinho, né? Juízo ou tribunal de exceção. Não pode haver. Isso é diferente, cuidado, não confunda uma coisa com a outra, de tribunal penal internacional. Se o Brasil assinar adesão, manifestar adesão no Tribunal Penal Internacional, esse pode. Tribunal Penal Internacional, cujo Brasil manifestou adesão, pode. Juiz ou tribunal de exceção, não pode. O que a banca costuma fazer? Ela costuma colocar que tribunal, juiz de exceção é uma garantia. É garantido o tribunal, juiz de exceção. Não, é uma proibição. Não pode. Não haverá tribunal, juiz de exceção. Não vai ser criado um tribunal para julgar aquele determinado tipo de crime, porque a chance de ser condenado seria muito grande. Tribunal Penal Internacional, cujo Brasil manifestou adesão, pode sim. Eu vou te mostrar lá no finalzinho da Constituição daqui a pouco. Outra coisa que cai bastante na prova, tribunal do júri. A banca gosta muito de cobrar essa questão e você não vai errar com a gente aqui, olha. Ó, deixa eu só apagar aqui. Ó, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der assegurados. Cuidado. O primeiro que cai na sua prova é a letra D.
é o que mais pega na hora da prova, é a letra D. Por quê? Qual a competência do Tribunal do Júri no Brasil? Competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A banca costuma mudar para culposos, ou ela coloca dolosos e culposos. É somente os crimes dolosos contra a vida. No Tribunal do Júri, ou seja, o juiz vai presidir e vai ter 7 pessoas da sociedade para julgar. São os crimes dolosos contra a vida. Os crimes dolosos contra a vida. Os culposos são julgados pelo juiz singular. Os demais crimes contra o patrimônio, contra a administração pública, são todos crimes julgados pelo juiz. Não são crimes julgados pelo Tribunal do Júri. Então, cuidado com isso. O Tribunal do Júri só vai julgar os crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos. Cuidado, esse é o que mais cai. Mas você tem que saber todos. Plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos e a competência para os crimes dolosos contra a vida. O próximo inciso, eu já vou colocar porque ele está aqui, ó. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. É o princípio da anterioridade da lei penal. Aquele determinado ato só é crime porque existe uma lei anterior definindo que aquilo é crime. Princípio da anterioridade, esse aqui, ó, princípio da anterioridade da lei penal. Cuidado, pode cair na sua prova também. Ó, a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. A regra é que a lei penal não retroage, mas se for para benefício do réu, a lei penal pode retroagir. A banca costuma cobrar esse aqui, mas esse aqui muita gente sabe, né? Crimes, deixa eu colocar aqui na cara. Esse eu não vou nem ler ali, porque é muita coisa e é mais fácil de explicar por aqui. Crimes inafiançáveis, tem que saber. Cuidado que muita gente confunde esse aqui, ó. Quando eu falo inafiançáveis, são crimes que não cabe fiança. Crimes inafiançáveis. Quando eu falo crimes inafiançáveis, aí a pessoa vai lembrar no mnemônico, ó. Razão e o 3T, H. Racismo, ação de grupos armados, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos. 3TH. Todos esses que eu disse aqui, são inafiançáveis. Quando eu mudo aqui, aí que a pergunta afunila. Esses aqui, além de ser inafiançáveis, são imprescritíveis. Ou seja, não prescrevem. São crimes que, além de serem inafiançáveis, são imprescritíveis. Esses aqui, o 3TH, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e hediondos, além de serem inafiançáveis, são insuscetíveis de graça ou anistia. Então, se eu te perguntar quais são os inafiançáveis, a resposta pode estar em qualquer um desses. Então, muito cuidado com isso. Lembrando que o racismo já começa com penas de reclusão. A injúria racial foi equiparada ao racismo, mas a título de Constituição ainda só consta o racismo. Se te perguntar de acordo com a CF, você vai responder racismo. Apesar dos tribunais superiores já terem decidido que a injúria racial foi equiparada ao racismo, mas para título de Constituição, de acordo com a CF, é o racismo, certo? Racismo começa com pena de reclusão, ou seja, é um crime que já começa em regime fechado. A ação de grupos armados, além de ser imprescritível, é inafiançável. Porque muitas vezes o candidato ele pensa o seguinte: ração é um mnemônico que eu vou lembrar aqui, ó. Aqui é o 3TH. Nunca que a resposta vai ser racismo e tortura. Nunca que a resposta vai ser ação de grupos armados e hediondos. Sim, que se estiver te perguntando inafiançável, a resposta pode ser qualquer um desses. Então, cuidado. Se estiver te perguntando inafiançável e imprescritível, é esse. Se estiver te perguntando inafiançável e insuscetível de graça e anistia, são esses. Agora, se estiver te perguntando só inafiançável, qualquer um desses vale. É porque outro dia eu coloquei uma questão no meu Instagram, que é o @magnacis44, eu coloquei lá uma questão de uma banca recente. Coloquei lá, os crimes de racismo e tortura são inafiançáveis. Muita gente errou. Por quê? Nas questões lá, 1 está correta, 2 está correta, muita gente errou. Porque a pessoa pensou assim, mas o racismo não está no mnemônico ração e a tortura está lá no 3TH, mas eu estava perguntando inafiançáveis. Eu não, a banca, né? Eu coloquei no meu Instagram, mas era uma questão que já caiu outras vezes. Porque a pessoa esquece que quando eu pergunto inafiançáveis, quando a banca pergunta inafiançáveis, pode ser qualquer um deles. A pessoa fica tão com o mnemônico na cabeça que ela acha que eles não podem se unir. Podem se unir, desde que a pergunta seja inafiançável. Muito cuidado, porque muita gente sabe isso aqui, esse quadro, né? É muito comum, muita gente sabe, mas quando muda um pouquinho, a pessoa confunde ali. Outra coisa que você tem que saber, tipos de pena.
Cai bastante, o CRS gosta bastante dos tipos de pena. Vou passar rapidamente porque o nosso tempo está passando, né? Tipos de pena, dentre outras previstas na Constituição, privação ou restrição de liberdade, ou seja, a pessoa está encarcerada, ou ela não pode sair à noite, ou ela não pode frequentar determinados locais. Perda de bens também é uma pena, multa também é pena, cuidado, eu estou falando multa-pena, não estou falando de multa administrativa, multa-pena, tá? Multa também é pena, muita gente acha que não é, já errei isso numa prova, nunca mais eu erro. Prestação social alternativa é uma das penas, inclusive, para os usuários de droga. Suspensão e interdição de direitos, não existe cassação de direitos, tá? Somente suspensão ou interdição de direitos. Cassação de direitos não existe. Cuidado com isso, não existe cassação de direitos, suspensão e interdição. E agora tem as penas que não podem haver, são as penas proibidas. Não haverá penas de morte, ou seja, não pode haver pena de morte, só que essa tem uma exceção, salvo em caso de guerra declarado nos termos do artigo 84, inciso 19. Ou seja, será aí por fuzilamento no caso de guerra. Essa é a única pena que é proibida, mas tem uma exceção. De caráter perpétuo também não pode haver pena de trabalhos forçados, nem de banimento e nem penas cruéis, não podem haver. Então essas penas são proibidas no Brasil, certo? Agora eu quero entrar no mérito aí do artigo 12, infelizmente no artigo 5º você tem que saber tudo. O que eu tenho que saber de artigo 5º? Tudo. O que você vai fazer então? Vai dar uma lei no artigo 5º, sua prova é amanhã? Você não sabe o que fazer, está desesperado? Pega o artigo 5º, dá uma lida nele todo, várias vezes. Dali pode ser a salvação. Uma questão da sua prova pode te tirar ou te colocar dentro das vagas. Então, uma questão vai fazer toda a diferença na sua prova. Então, a prova só é amanhã. Professor, o que eu faço? Se você está com tudo tranquilo, se você está tranquilo, vai descansar. Ah, não, eu estou tranquilo, eu estou desesperado. Se eu não ficar sem fazer nada, eu vou ficar doido. Pega o artigo 5º, né? Claro que vou puxar a sardinha para o lado da minha matéria. Pega o artigo 5º, dá uma lida nele, de cima e embaixo. Depois você pega o 144, também dá uma lida nele de cima e embaixo. Mas se tiver só um tempo, um artigo só, é claro que tem vários incisos, né? Mas um artigo só, dá uma lida no artigo 5º. Antes de mais nada, deixa eu pegar aqui um inciso que foi acrescido do artigo 5º. Eu falei que eu ia te falar de uma emenda. Esse aqui, ó, foi incluso em 2022. Muita gente nem sabe que está aqui. E eu vou colocar para você aqui, ó. Só aí já vale seu joinha. Você sabia que isso aqui estava na Constituição? Ó, é o 79, inciso 79, é novo aí, ó. Emenda Constitucional 115 de 2022. É novo em relação de lei, né? É assegurado a todos nos termos da lei direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Isso aqui foi incluso agora, né? Agora, em termos de lei, é muito recente, né? 2022, pode ser que a banca vai te cobrar alguma coisa relativa a isso. Olha o que eu falei do Tribunal Penal Internacional, ó. Cuidado, eles costumam mudar isso aqui para imediata, a aplicação do artigo 5º é imediata, e aqui, ó. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Cuidado, pode cair na sua prova tentando te confundir com o tribunal ou juiz de exceção. Então, temos 37 minutos, mais ou menos, né, desse vale tudo. Eu quero colocar para você aqui, ó, o artigo 12. Artigo 12, a banca também gosta bastante. Ela mescla muito o artigo 12 com o artigo 14. Então, artigo 12 na tela para você. O que o artigo 12 diz? O artigo 12 diz dos brasileiros, da nacionalidade, os brasileiros natos e os naturalizados. Existe no Brasil dois critérios para que a pessoa seja um brasileiro nato. O primeiro critério é o critério do solo. A pessoa que nasceu em solo brasileiro é considerada um brasileiro nato. A pessoa que tem sangue de brasileiro também é considerada brasileiro nato. Então, via de regra aqui rapidamente, para a gente não perder tempo, eu estou partindo do princípio que você já sabe essa matéria e está somente revisando comigo aqui. Ah, o professor falou muito rápido, eu não peguei. Me chama lá na @magna644 que eu te explico. Ou aqui também tem aula só de nacionalidade. Só que se você ficou com dúvida na nacionalidade, você tem que assistir uma aula toda para você entender. Aqui, rapidamente, eu tenho dois critérios para que a pessoa seja um brasileiro nato. É o artigo 12, inciso 1, brasileiro nato, ou seja, ele nasceu brasileiro. O primeiro critério é o critério do solo. Nasceu em solo brasileiro, é brasileiro, com a única exceção. Nasceu em solo brasileiro, é brasileiro, independente do que o pai e a mãe estejam fazendo aqui. Tá ilegal, tá a trabalho, esquece. Todas as pessoas que nasceram em território brasileiro é brasileiro, com a única exceção. Exceto se o pai
e a mãe, ambos, estes, a Constituição coloca no plural, pai e a mãe estiverem a serviço do país deles. Ou seja, qual que é a regra? Essa é uma exceção, tá? Qual que é a regra? A regra que nasceu em solo brasileiro é brasileiro nato. Essa é a regra. Ah, veio um casal venezuelano, estava ilegal, atravessou lá em Roraima, teve um filho lá, brasileiro. Ah, um casal estava de férias no Brasil, brasileiro. Ah, o pai e a mãe estrangeiros. Se tiver um brasileiro na jogada, se o pai ou a mãe for brasileiro, ele é brasileiro nato. Para que uma criança tenha nascido no território brasileiro e não seja brasileira, tem que ter uma única exceção. O pai e a mãe tem que ser estrangeiro e eles têm que estar a serviço do país deles. Cuidado, cuidado. Tem que ser o pai e a mãe e eles têm que estar a serviço do país deles. Se for um pai e uma mãe da Argentina, mas estiver trabalhando na embaixada, por exemplo, do Uruguai, é brasileiro nato. Se o pai estiver a serviço, mas a mãe estiver só acompanhando, não tiver serviço, é brasileiro nato. Se o pai é argentino e a mãe é uruguaia, cada um está trabalhando no seu país, não tem problema. Eles não precisam ser da mesma nacionalidade, mas cada um tem que estar trabalhando para o seu país. Então a única exceção onde vai nascer uma criança em solo brasileiro, ela não vai ser brasileira, quando o pai e a mãe estiver a serviço do país deles. Cuidado com isso. Se ficou na dúvida aqui, tem aula só disso aqui, tem questões, tem bastante coisa somente disso aqui. Esse é o primeiro critério, o critério do solo. Nasceu no solo brasileiro, é brasileiro nato, com essa única exceção. O segundo critério, vou colocar até de vermelho aqui, é o critério do sangue. O critério do sangue, a gente chama de ius sanguíneos. O critério do sangue diz o seguinte, mesmo que não tenha nascido em solo brasileiro, nasceu no estrangeiro, ó. Nascidos no estrangeiro. Aqui, ó, eu já falei da linha A, essa é a linha B. Nascidos no estrangeiro. Ou seja, não nasceu no solo brasileiro, não nasceu em território brasileiro. Nascidos no estrangeiro. Quem nasceu no estrangeiro, se o pai, aí eu coloco aqui um ou, tá? Aqui é ou, lá é i. Pai ou a mãe estiver a serviço do Brasil. Estiver a serviço da República Federativa do Brasil, ou seja, do Brasil. Ou seja, se o pai ou a mãe for brasileiro e estiver em serviço do Brasil, vai ser um brasileiro nato, desde que ele tenha o sangue de brasileiro. O sangue vem do pai ou da mãe, certo? Se o meu pai é brasileiro, eu tenho sangue brasileiro. Se minha mãe é de outra nacionalidade, não importa, eu tenho os dois sangues. O que importa é que um dos dois seja. Se um dos dois for brasileiro, mesmo que eu nasci no estrangeiro, ele tiver serviço do Brasil, e não importa, o cara foi lá para Moçambique, casou com uma moçambicana e teve um filho, não importa, ou teve um filho com uma americana, não importa. Desde que um deles seja brasileiro e seja serviço do Brasil, eu entro na linha B, é um brasileiro nato pelo critério do sangue. Ai, professor, e se ele nasceu no estrangeiro e o pai ou a mãe não tiver serviço do Brasil? Aí eu entro na linha C. A linha C fala o seguinte, ó, nasceu no estrangeiro, de pai ou mãe, se pai ou mãe, um dos dois, se for os dois, tanto faz, se pai ou mãe brasileiro, nascidos no estrangeiro. Esses não estão a serviço da República Federativa do Brasil, estão lá de outra forma, está trabalhando particular, está de férias, está estudando, está ilegal, não importa, está lá no exterior, nasceu um brasileiro. Aí eu tenho duas situações. Eu tenho a primeira situação que diz o seguinte, ó, para que ele seja um brasileiro nato, seja reconhecida a sua condição de brasileiro nato, eu tenho que registrar a criança na repartição brasileira competente, ou seja, um consulado ou na embaixada. Tem que ir lá registrar essa criança. Por quê? O Brasil tem que saber. Eu fui para a Rússia, cheguei lá, tive um filho com a Rússia. Como é que o Brasil vai saber que nasceu um brasileiro lá? Eu tenho que ir lá no consulado, na embaixada, e falar o seguinte, ó, nasceu um brasileiro aqui, ele é meu filho e eu quero que ele seja registrado como brasileiro. Se eu não fizer isso, não tem problema. Ele só não vai ser reconhecido nato. Isso fica no sangue dele a partir do momento que ele nasceu. Só que depois de atingir a maioridade, eu entro aqui, ó. Se não aconteceu esse primeiro critério, eu entro no segundo critério. O segundo critério diz o seguinte, ó. O pai não registrou, a mãe não registrou. Ele, atingida a maioridade, ele pode a qualquer tempo, se vier residir no Brasil, ele pode optar pela nacionalidade brasileira. Aqui muita gente confunde, acha que esse caso, o brasileiro é naturalizado, não é.
Não é, ele é um brasileiro nato, porque ele já tinha o sangue, ele nasceu brasileiro. Ele só optou, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Nesse caso, ele é um brasileiro nato, porque essa condição de brasileiro, ela retroage ao tempo que ele era criança. Pode ter 70 anos, veio para o Brasil, nasceu na Rússia, no exemplo que eu dei. O pai não registrou na repartição brasileira competente, mas ele veio para o Brasil aos 70 anos de idade e falou, quero viver minha aposentadoria aqui, sou filho de brasileiro. O que eu vou fazer? Vou residir aqui no Brasil e eu vou optar pela minha nacionalidade brasileira. Então ele é um brasileiro nato. Muita gente confunde, acha que nesse caso ele seria naturalizado. O naturalizado não tem vínculo com o Brasil. O nato tem um vínculo, mesmo que esse vínculo seja passado, ele só está reconhecendo. No caso dessa pessoa, se ela, suponhamos, nasceu no ano de 1910, se ela veio para o Brasil em 2000 e ela era filho de brasileiro, e aqui ela optou pela nacionalidade brasileira, ela retroage a 1910 e surge todos os efeitos de um brasileiro nato. Inclusive, ele não pode nem ser extraditado, porque ele é um brasileiro nato. Entendido isso aqui? E os naturalizados, eu estou correndo aqui, gente, porque a gente precisa de tempo aqui para falar dos outros incisos aqui, para falar da perda de nacionalidade. Mas isso aqui eu acho muito importante, porque tem grande chance de cair na sua prova. O naturalizado está no inciso 2. O naturalizado eu tenho duas situações, ó. No inciso 2, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Dá tempo, ó. Os naturalizados eu tenho duas situações. A primeira situação do naturalizado eu tenho os originários de língua portuguesa. Originários de países de língua portuguesa. Para esses, eu exijo 1 ano de residência ininterrupta para que seja um brasileiro naturalizado, para que ele possa requerer a sua nacionalidade brasileira. 1 ano de residência ininterrupta, mais a condição de ter idoneidade moral. É um critério subjetivo, né? E os demais originários dos demais países? Quais países? Os países que não falam língua portuguesa. Demais países. Não é a pessoa falar português, não. É um japonês, mas ele fala muito bem português. Não é isso. Se ele é originário de um país que fala português, Portugal, Angola, Moçambique, eu entro nesse primeiro critério. Os demais países, eu entro nesse critério. Ó. 15 anos de residência ininterrupta, mas sem condenação penal. Eu tenho que seguir os dois critérios. Aqui é um critério mais objetivo, né? Quando eu falo dos demais países, eu falo da condenação penal. Quando eu falo de língua portuguesa, eu falo da idoneidade moral. O que a banca costuma colocar? Costuma colocar idoneidade moral aqui embaixo e condenação penal aqui em cima. Não confunda. 1 ano está ligado à idoneidade moral, 15 anos, que é os demais países, está ligado sem condenação penal. Cuidado, não esqueça essas duas situações aqui. Essa é a situação onde a pessoa manifestou vontade. O naturalizado é aquela pessoa que não era brasileiro e se tornou. E agora, é onde eu te falei que a banca pode tentar pegar você aí, ó. Vou colocar na tela para você. Que é uma modificação recente. Modificação recente. Dos naturalizados, já falei. Ó. Outra coisa, antes da modificação, eu quero falar para você. Cargos privativos de brasileiro nato. Cai demais na prova. mp3.com. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Vou colocar na tela para você aqui, ó, sem ficar lendo ali, ó. Cargos privativos de brasileiro nato. Somente brasileiros natos podem ocupar esses cargos. mp3.com. mp3.com. O M aqui, ministros do STF. Quais? Todos, não só o presidente do STF. Todos os 11 ministros têm que ser brasileiro nato. Presidente e vice da República. Presidente da Câmara dos Deputados. Um deputado normal pode ser um brasileiro naturalizado. Um deputado que quer ser presidente da Câmara dos Deputados tem que ser brasileiro nato. Ele está na linha sucessória do presidente. Presidente do Senado Federal. Um senador pode ser um brasileiro naturalizado. Ele nunca vai poder ser presidente do Senado. Senador pode, presidente do Senado não. O C aqui do COM é carreira diplomática. Também não pode, um diplomata não pode ser. Oficial das Forças Armadas não pode ser um brasileiro naturalizado, praça pode. E ministro do Estado de Defesa. Estado de Defesa. Cuidado, a banca costuma mudar isso aqui para ministro da Justiça. É ministro do Estado de Defesa, então cuidado com isso. Ministro do Estado de Defesa, não ministro da Justiça, esse pode ser um brasileiro naturalizado. Ministro do STF, os 11, os 3 presidentes aqui, mais o vice-presidente e vice da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro do Estado de Defesa. Esses são os cargos privativos de brasileiro nato. Eles costumam mesclar isso aqui com a idade mínima. Lá no artigo 14 de Direitos Políticos, eu tenho idade mínima de 35 anos para presidente e vice da República e senador,
Eu estou colocando aqui, já estou adiantando para você, porque eles costumam cobrar esses dois juntos. 35 anos, 30 anos para governador e vice, 21 anos para todos os deputados, deputados em geral, prefeito e juiz de paz, e 18 para vereador. Eles costumam fazer o seguinte, ó, João da Silva, brasileiro naturalizado, tem 28 anos. Ele pode se candidatar para governador? Aí a pessoa pensa, não, pela idade não. Ah, mas ele tem que ser brasileiro naturalizado? Vamos colocar aqui, o João tem 31 anos. Naturalizado, John, brasileiro naturalizado, tem 31 anos. Está querendo se candidatar ao cargo de governador? Pode? Pensa comigo. Pela idade ele pode? Pode. Mas governador ele é naturalizado? Pode? Pode. Se não tem vedação, ele pode. Então o John poderia se candidatar a governador, mesmo sendo brasileiro naturalizado, porque ele tem a idade mínima e ele é naturalizado. O que ele não poderia é candidatar para presidente. Primeiro, que ele não tem idade. Segundo, que o presidente é brasileiro nato. Então eles costumam colocar essa idade mínima, aqui ó, 35, 30, 21, 18, 35 presidente e vice da República, senador, 30 governador de todos os estados do Distrito Federal, 21 para todos os deputados, federal, estadual, distrital, prefeito e vice e juiz de paz, e 18 para vereador. Eles costumam mesclar essa idade com os cargos privativos brasileiro nato. Não cai nessa pegadinha, se colocar a idade, você vai analisar os dois quesitos. Primeiro você vai olhar, o cargo é privativo brasileiro nato, eles sempre vão colocar o naturalizado lá, para te confundir, porque o nato não teria dúvida, né? O naturalizado que surge a dúvida. Então vou colocar um nato, e vai colocar um naturalizado e vai perguntar se o naturalizado pode ocupar aquele cargo. Então você vai ter que olhar a idade, lembre-se do 35, 30, 21, 18 e lembra também do mp3.com. Beleza? Tô falando rapidamente aqui, porque a gente está chegando no final e eu quero falar aqui da perda de nacionalidade. Isso aqui, ó, emenda constitucional de 2023, recente. Se você estudou isso aqui de outra forma, você estudou errado até agora. Quer ver, ó? Tá aqui, ó. Será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que, se você estiver estudando para essa prova, com o material antigo, você viu isso aqui de forma diferente. Então, muito cuidado. Alerta para o que você estiver fazendo agora e presta atenção no que eu vou falar aqui. Tá no WhatsApp, tá no Instagram, tá vendo outras coisas e para. Foca no que eu vou dizer aqui. Isso aqui mudou recentemente. A banca tem grande chance de te cobrar isso aqui da forma nova. Então, cuidado. Se você estudou isso aqui de forma diversa do que eu estou falando aqui, você estudou com material antigo. Tem muita chance de você ter estudado isso aqui com material antigo, porque mudou recentemente. Ó, será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que antes eu tinha algumas condições de perda. Hoje ela mudou. Então eu tenho a primeira perda, eu falo do brasileiro naturalizado. Eu vou falar até mais devagar aqui para esse. Espera aí, ó. Quer tomar água aqui? Porque esse aqui, eu tenho uma sensação que pode cobrar na sua prova, porque a banca quer saber se você está atualizado ou não. Então, primeiro, ó. Será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e Estado democrático. Não é difícil. Esse primeiro está relacionado somente ao cancelamento da naturalização. Ou seja, um brasileiro naturalizou-se e ele foi condenado no trânsito julgado porque teve fraude relacionada ao processo de naturalização. Eu não falei lá que tem que ter 15 anos de residência ininterrupta? Ele provou, mas ele só tinha 3. Ele fraudou um documento provando aqui, de forma fraudulenta, que ele morava no Brasil há mais de 15 anos. Ou ele participou de atentado contra a ordem constitucional e Estado democrático. Muita gente vai falar que se algum naturalizado tiver participado das manifestações de 8 de janeiro de 2023 lá em Brasília, ele pode ter a sua naturalização cancelada. Não é automática, não. Ele vai ser julgado e, se condenado ao atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático, ele pode ter cancelado a sua naturalização. Lembrando que, ao cancelar a naturalização, ele tem a perda automática de direitos políticos. Não existe cassação de direitos políticos, existe perda. Se a pessoa teve a sua naturalização cancelada, ela vai perder automaticamente os direitos políticos, como consequência do cancelamento da sua naturalização. Está lá no artigo 15 da Constituição, também está no seu edital. Se der tempo, a gente vai falar aqui. Outra coisa. Então, primeiro, eu trato somente do naturalizado. O segundo, quando o brasileiro adquiria outra nacionalidade, com 2 exceções, ele perdia a brasileira. Hoje, isso não é possível mais. Hoje,
o brasileiro nato só vai perder a sua nacionalidade brasileira, só vai ter a perda da sua nacionalidade brasileira se ele quiser. Antigamente, um brasileiro que adquiria uma segunda nacionalidade, com as duas exceções, que eu não vou ficar falando aqui porque já passou, não vale mais, ele poderia perder a nacionalidade brasileira. Hoje mudou. Hoje, o brasileiro nato só perde a sua nacionalidade brasileira se ele fizer um pedido expresso de perda de nacionalidade. Eu acho isso muito difícil de acontecer. Perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas as situações em que acarretem apatridia, ou seja, não pode qualquer brasileiro pedir o seu cancelamento de naturalização. O brasileiro que pode pedir o cancelamento da sua nacionalidade brasileira, ou não naturalização, naturalização é naturalizado, né? Nacionalidade brasileira é somente aquele que tem no mínimo duas nacionalidades. Ou seja, hoje o brasileiro naturalizado, hoje é o que está valendo isso aqui, tá? 2023, mudou tem pouco tempo. Naturalizado, ele pode perder, ó, perda, artigo 12, parágrafo 4º. Perda de nacionalidade. Só isso já vale seu joinha aqui, né? Nacionalidade. Mudou. Em 2023, finalzinho de 2023, mudou. Cuidado com isso aqui. O naturalizado hoje só perde a sua naturalização se tiver cancelada por fraude. Fraude onde? No processo que gerou a sua naturalização. Ou atentado contra a ordem constitucional. Vai ter que ser julgado, certo? Agora o nato só vai ter a perda se ele pedir. Se pedir para cancelar a sua nacionalidade brasileira. Cuidado, não é qualquer brasileiro. Desde que não gere apatridia. Exemplo, eu só tenho nacionalidade brasileira. Eu não posso chegar lá e falar assim, eu não gosto de ser brasileiro, quero que cancele a minha nacionalidade brasileira. Por quê? Porque eu seria um apátrida, geraria apatridia. Agora um brasileiro foi para os Estados Unidos, chegou lá e casou com um americano ou norte-americana e falou, nunca mais eu volto para o Brasil. Quero que cancele a minha nacionalidade brasileira. Chegou lá, casou, ele tem dupla nacionalidade. Ele é brasileiro, nacionalidade brasileira e norte-americana. Aí ele chega no Brasil, não sei por que vai fazer isso, mas está na Constituição. Ele chega lá e fala assim, agora eu tenho dupla nacionalidade, eu quero que cancele a minha brasileira. Ele pode pedir isso. Na verdade, eles gostam de ter brasileiro, que se cometer um crime, ele vai ser preso aqui, melhor do que lá, né? Ó, ele vai ser norte-americano só. Agora, se ele tiver só brasileiro, não pode. Não pode, porque ele ficaria um apátrida. Não pode perder a perda de nacionalidade brasileira, porque geraria uma apatridia, certo? Cuidado com isso. Antigamente não era assim. Aí eu tenho aqui, já foi revogada a linha A e a linha B, mas eu tenho o parágrafo 5º, que tem grande chance de cair na sua prova também. Ó. Só isso aí já vale seu joinha, só isso aí eu quero encerrar nossa live falando aqui do finalzinho do artigo 12, tá? Então vamos lá, ó. A renúncia da nacionalidade nos termos do inciso 2 do parágrafo 4º desse artigo não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária nos termos da lei. Então, ó, exemplo, que eu acabei de citar. Um brasileiro nato, não naturalizado, tá? Foi para os Estados Unidos, casou com a norte-americana e adquiriu a nacionalidade norte-americana. Ele ficou com tanta raiva do Brasil que ele pediu para não ser considerado um brasileiro nato. Ele pediu para ser cancelada a sua nacionalidade brasileira. Cancelou. Pode pedir? Pode. Ele tem dupla nacionalidade, não tem? Agora ele tem a nacionalidade norte-americana, não ficou a pátria dele? Pode. Suponhamos que depois ele separe dessa norte-americana, ou ele cometa um crime nos Estados Unidos e venha para o Brasil, ele pede para reverter. Então, reverter, ou seja, ele quer readquirir a nacionalidade brasileira. Pode? A resposta é sim, pode. Aí ele vai voltar com um brasileiro nato ou naturalizado? Nato. Ouve-se de novo o que ele quer, e ele querendo ser brasileiro novamente, ele pode ser um brasileiro nato novamente. Porque você tem que ficar atento por esse motivo aqui, ó. Deixa eu colocar para você, ó.
A renúncia da nacionalidade, ou seja, que eu falei aqui que a pessoa pode renunciar desde que não gere patria, nos termos do inciso 2 do parágrafo 4º, que é isso aqui, ó, inciso 2 do parágrafo 4º, não impede o interessado de readquirir, ou seja, ele pode reativar a sua nacionalidade brasileira. Originária. O que é a nacionalidade brasileira originária? Nato, nos termos dessa Constituição. Ou seja, ele vai voltar a ser um brasileiro nato, não é naturalizado. Já vi aqui algumas questões de simulação, obviamente que não caiu essa questão, que coloca que ele vai ser um brasileiro naturalizado, sendo considerado assim. Não. Pediu a perda de nacionalidade brasileira, desistiu, voltou depois, fala, quero ser brasileiro novamente. Pode ser reconhecida novamente e ela é uma nacionalidade originária, ou seja, ele vai ser um brasileiro nato novamente. E aqui, para a gente finalizar o artigo 13, o artigo 13 diz o seguinte: a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil, são símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Muita gente grava assim, né? As Bahias, né? Muita gente grava assim, ó, Bahias. Aqui tem o I junto, né? Deixa eu marcar aqui, ó. Ó, não tá marcando, não. Pera aí. Agora marcou, né? Ó, Bahias. Muita gente grava assim, ó. Bandeira, hino, armas e selo nacional. Lembrando que os estados, o Distrito Federal e os municípios podem ter seus símbolos próprios. Dito isso, muito obrigado para você que ficou até aqui. Que você faça uma boa prova. Se você ainda estiver assistindo essa aula, ainda tiver um tempo, a Vale aqui está disponibilizando para você alguns simulados. Clique aqui embaixo, conheça a plataforma da Vale, simulado, curso de questões. Se você estiver assistindo essa aula com um tempinho, faça aí para você até baixar aí a sua ansiedade. Na hora da prova, deixe sua ansiedade abaixar para começar a fazer as questões. Não fica afoito para passar para o gabarito. Também não pode ficar dormindo, senão não dá tempo, né? Mas não fica afoito para passar as coisas para o gabarito. Passa ali quando você tiver uma certeza. Claro que, obviamente, no final você vai ter que passar alguma coisa sem ter certeza. Mas um abraço, professor Magno Assis. Tenho certeza que se você estudou na hora da prova, você vai ser iluminado e vai conseguir resolver essas questões. E fique com Deus. Até o nosso próximo encontro. Qualquer dúvida, ó, @MagnoAssis44. Fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, futuro policial militar de Minas Gerais. Quero convidar você a conhecer aqui os nossos simulados para a Polícia Militar de Minas Gerais. Nessa reta final, resolver questões é muito importante. E nós temos aqui um pacote de simulados para você específico da banca CRS, para você treinar os seus conhecimentos agora, nessa reta final desse concurso. Então vem com a gente, clique aqui abaixo no link da descrição, conheça o nosso pacote simulado. Lembrando que é na cidade de Ipatinga, no sábado anterior à prova, estaremos com uma super revisão presencial, né, para você das 8 às 18, trazendo aí também as apostas finais lá na cidade de Ipatinga. Então convido você também para vir participar com a gente aqui na cidade de Ipatinga da nossa revisão presencial. Já deixou o seu like? Se inscreve aqui no canal. É a semana inteira de apostas finais rumo à aprovação da gloriosa Polícia Militar. Aguardo você, tamo junto, aqui vale a pena. Valeu!